ter o nosso tempo de estudo. Vamos começar com uma palavra de oração, meus irmãos, orar pelo nosso país. A palavra diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Fase de transição do governo, um novo governo tomando posse, e nós sabemos que estamos nas mãos do Senhor Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, e queremos continuar como cidadãos responsáveis também, orando pelo nosso país, sendo sal e luz, onde Deus nos colocou para sermos sal e luz, nos posicionando também neste país, interferindo e influenciando a nossa nação, também com as vocações que Deus nos dá, que cada um de nós tem. Então vamos ao nosso Deus, vamos em oração, vamos juntos como igreja agora, nesse momento, clamar ao nosso Deus, confiando no nosso Senhor soberano. Amado Deus, Pai Celestial, Tu és o único digno de toda adoração, todo louvor, os cânticos que entoamos a Ti, ó Deus, Tu és digno, Senhor, de receber toda a nossa adoração, de toda a nossa alma, de toda a nossa vida, de todo o nosso coração, tudo que somos rendido ao Senhor. E ao mesmo tempo nós reconhecemos que somos pecadores, ó Pai, e falhamos nisso. Falhamos em dar a glória somente ao Senhor, falhamos em confiar somente no Senhor e não nas coisas desta terra. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, como Tua igreja, e obrigado porque o Senhor é compassivo, o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, mas o Senhor é um Deus de graça, e por isso nós nos voltamos para o Senhor, confiados em Cristo Jesus, o bendito Salvador. E nós queremos, Pai, como igreja agora, render diante do Senhor as nossas súplicas, como a Tua palavra nos ensina, orando por nossas autoridades, ó Pai. Nós queremos suplicar ao Senhor por Tuas misericórdias, ó Deus, pelo novo presidente que vai assumir, ministros, senadores, deputados, novo governador. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do nosso país. Nós oramos a Deus pela conversão, pela salvação destas pessoas. Nós oramos a Deus pelo arrependimento, pela fé destas pessoas, ó Deus. Sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos os corações. O Senhor inclina o coração dos reis também. Então nós queremos suplicar a Ti, Pai, pedindo realmente as Tuas misericórdias, que possa ser um governo justo. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor. Nós rendemos a Ti a nossa súplica, ó Pai, e nós ao mesmo tempo pedimos graça, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê força para nos posicionarmos, para sermos sal e luz, ó Pai, com sabedoria, nesses tempos complexos, difíceis. Dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos sabedoria para o nosso posicionamento e para cumprirmos também o nosso papel como cidadãos responsáveis nesta cidade, Porto Alegre, e no nosso país, Brasil. Então nós clamamos a Ti, ó Deus, misericórdia, livra-nos do mal, livra-nos da corrupção, Senhor, livra-nos, nós clamamos a Ti, essa é a nossa súplica constante, e ao mesmo tempo, Senhor, nos dá também esperança, nos dá confiança, Pai, a seguirmos em frente, diante do cenário que vier, confiando em Ti, rendendo a Ti, Senhor, o nosso louvor, e acima de tudo, priorizando Cristo nas nossas vidas, priorizando a Tua palavra. Que assim seja, Pai, nas nossas vidas, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, feliz Ano Novo. Ano Novo, essa virada de ano, essa época é uma época em que normalmente as pessoas ficam mais reflexivas, não é verdade? Ficam mais fazendo uma avaliação de tudo que já passou, do ano que passou, os erros, os acertos. É normalmente uma época em que as pessoas ficam ponderando mais o que vai ser este novo ano, o que eu vou desenvolver neste ano. E, ao mesmo tempo, então, é uma época que normalmente as pessoas fazem as famosas resoluções de ano novo. Você já fez as suas? Normalmente as resoluções, né? Esse ano eu vou fazer atividade física para valer.
esse ano não passa. Esse ano eu vou para a academia, vou me esforçar, vou suar a camiseta. Esse ano eu vou estudar uma nova língua, vou estudar um novo idioma, preciso me dedicar. Esse ano eu vou fazer dieta, né? Vou cuidar da dieta, cuidar da alimentação. Esse ano eu vou parar de tomar Coca-Cola. Não? Alguns disseram que não. Ou pelo menos só no fim de semana. Lá, a resolução lá em casa é essa. Coca-Cola só no domingo. Mas eu preciso confessar, meus irmãos, que por vezes eu quebro essa resolução. Miserável transgressor que sou, o que não agrada muito a minha esposa. Mas estou melhorando. Essa transgressão ela tem sido menos frequente. Então, eu estou progredindo. Mas, meus irmãos, se formos honestos, nós vamos ter que reconhecer que muitas das nossas resoluções são facilmente transgredidas, quebradas, logo no início do ano, às vezes logo na primeira semana, elas já são transgredidas. E se nós transgredimos as nossas próprias resoluções, o que dirá a lei de Deus que exige a perfeição? O que dirá a lei de Deus que exige perfeição? E isso, meus irmãos, simplesmente ressalta o fato de como você e eu necessitamos do Salvador perfeito, do bendito Salvador perfeito, Jesus Cristo. É somente em Jesus, pela fé, pela graça de Deus, que nós encontramos salvação, encontramos perdão para as nossas transgressões, justificação pela fé somente, não pelos nossos méritos, não por obras, pela fé nele. Mas não somente isso, meus irmãos. Em Jesus, nós encontramos graça para avançarmos na nossa jornada de santificação. Este processo, esta jornada de nos assemelharmos mais ao Senhor Jesus Cristo. E este é um processo que Deus opera em nós. É uma obra de Deus. Deus é o santificador das nossas vidas em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, como nós vimos no final da primeira carta aos Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo ora pela igreja: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então ele atribui a Deus a nossa santificação. Porém, isso não anula a nossa responsabilidade no processo, de nos esforçarmos, de perseguirmos este alvo. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo também tinha as suas resoluções pessoais. E o nosso texto apresenta isso. Em nosso texto que lemos no início do nosso culto, o apóstolo se utiliza da analogia de um corredor, de um atleta. Paulo, por vezes, usava essa analogia do atleta, do esportista, para atribuir ao avanço da vida cristã, o desenvolvimento da nossa santificação. Ele ainda não atingiu a perfeição, mas está buscando este alvo, ele está correndo atrás, ele está perseguindo, ele está correndo a carreira proposta. E como nós sabemos, meus irmãos, esta carta aos Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, que foi uma igreja fundada por ele, em sua viagem missionária, conforme o relato de Atos, capítulo 16. Então, Paulo é o fundador desta igreja e ele escreve, o motivo da escrita, ele escreve a fim de expressar gratidão a esta igreja, que havia enviado uma generosa oferta ao apóstolo. Então, era uma igreja parceira que frequentemente estava ajudando e apoiando o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Paulo escreve também alertando sobre os falsos mestres que estavam adentrando a igreja. E, principalmente, escreve a fim de incentivar aqueles irmãos à unidade e à alegria cristã, alegria em Jesus Cristo, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias difíceis que eles já enfrentavam e estavam passando. Então, que a igreja continuasse unida no Evangelho e progredindo nesta direção. E em nosso texto, Paulo destaca o seu próprio exemplo, o exemplo pessoal. Ele como um corredor, como um maratonista, perseguindo o alvo. E assim, nesta manhã, meus irmãos, eu pretendo destacar, à luz do nosso texto, 3 resoluções
3 resoluções que aprendemos aqui com o exemplo do apóstolo e que se aplicam também às nossas vidas. 3 resoluções para iniciarmos o ano de 2023. 3 resoluções para lembrarmos ao longo deste ano. A primeira resolução, reconhecer a constante necessidade de crescimento em santidade. Constante necessidade de crescimento. Paulo humildemente reconhece que tinha sempre algo por melhorar. Segunda resolução, manter o foco no alvo principal, que é Cristo. Este deve ser o nosso alvo sempre. E a terceira resolução, lembrar que não corremos sozinhos. Paulo reconhece o corpo, a importância da igreja, a comunhão entre os irmãos. Então, essas são as 3 resoluções. Nós vamos ver isso com mais calma agora, na sequência da exposição. Nós vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, pedindo graça na direção do nosso estudo. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela graça que temos em Jesus e por Tua palavra que nos ensina, Senhor, o caminho que devemos andar, o alvo que devemos perseguir, os nossos objetivos, os nossos planos, tudo submetido ao Senhor, na dependência da graça, ó Pai. Obrigado por esta carta preciosa de Paulo aos Filipenses e ensina-nos nessa manhã, Senhor. Fala aos nossos corações, consola-nos, traz ânimo, Senhor, traz pela força, pelo poder do Teu Espírito Santo, graça, Senhor, para avançarmos, para crescermos naquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, e não por nossa força, Pai, porque não temos nenhuma, mas por Tua graça somente, Senhor. Então, fala conosco, usa a Tua palavra mais uma vez, possamos ser edificados nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, resoluções. A primeira aí, anote para perseguirmos este ano. Reconhecer a constante necessidade de crescimento em santidade. Vamos ler o versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Certos comentaristas sugerem que possivelmente havia na igreja em Filipos algumas pessoas sendo influenciadas pelos judaizantes, falsos mestres, que Paulo refuta eles, inclusive no início desse capítulo 3, combate eles, os judaizantes, nos primeiros versos aqui do capítulo 3, e estas pessoas, então, influenciadas por esses falsos mestres, por aderirem, além da fé em Cristo, alguns ritos judaicos, como, por exemplo, a circuncisão, que era enfatizada pelos judaizantes, essas pessoas estariam se considerando superiores em relação aos outros crentes. Supostamente teriam atingido a perfeição em relação àquilo que é necessário para a vida cristã, por aderirem os ritos judaicos. Desta forma, Paulo deixa claro aqui que essa não era a sua experiência. Ele está deixando claro, não é assim que funciona a vida cristã. Ele, o grande apóstolo de Cristo, não atingiu a perfeição e ainda estava lutando para crescer em santidade. E como nós sabemos, meus irmãos, santificação, a nossa santificação começa com o novo nascimento, quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Inicia-se este processo que se chama santificação. Mas este processo jamais terá fim nesta vida. Jamais. Não seremos perfeitos aqui. Perfeição só na glória. Enquanto estivermos nesta vida presente, vamos sempre lutar contra a presença do pecado em nós. Santidade completa só quando estivermos com o Senhor. Então, haverá essa luta constante. Porém, perceba, isso, em vez de desanimar Paulo, pelo contrário, motivava ele a buscar sempre mais em sua jornada de santificação. Paulo não queria estacionar na sua vida espiritual. E é impressionante porque nós estamos falando aqui do apóstolo que foi dentre os homens, ao longo de toda a história, aquele que provavelmente atingiu o maior nível de santidade pessoal.
Seu currículo é impressionante. Ele foi o maior plantador de igrejas, teólogo, escreveu a maior parte do Novo Testamento, teve experiências incríveis com Deus, foi arrebatado ao terceiro céu, contemplou coisas indizíveis. Mas ainda assim, este grandioso homem de Deus humildemente reconhece que ainda tinha muito por alcançar. Muito por melhorar. Não que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. E, de certa forma, Paulo aqui, com a sua atitude, dentre outras questões, está alertando os irmãos filipenses contra o perigo da presunção espiritual. A presunção, que é aquela atitude que pode ser trazendo para os nossos dias, aquela atitude do tipo, já estou há muitos anos na igreja. Já vi de tudo. Você não tem ideia do que eu já vi de tudo. Muitos anos nessa jornada. Eu já sei o que o pastor vai falar nesse texto aí, não preciso nem ouvir essa pregação, porque eu já sei. Eu já li a Bíblia várias vezes. Ninguém tem o entendimento da Bíblia que eu tenho. A interpretação que eu tenho, o entendimento que eu tenho, ninguém tem esse entendimento da Escritura. Eu já evangelizei demais, já evangelizei muito, já servi demais, já servi muito. Eu já cheguei onde deveria chegar. Se não atingir a perfeição, estou quase lá. E a verdade, meus irmãos, é que todos nós estamos sujeitos a manifestarmos esta presunção. Todos nós estamos sujeitos em virtude de nossa natureza pecaminosa, que é cheia de orgulho. Faz parte da nossa natureza esta inclinação, e mesmo como crentes ainda lutamos contra a nossa carne, que deve ser mortificada dia a dia, esta atitude que por vezes faz você se enxergar acima de qualquer crítica. Você está acima. Esse é o perigo da presunção. E assim, sem perceber, você se torna uma pessoa excessivamente crítica dos outros. Porque você é crítica consigo mesmo. E você se torna, sem perceber, você critica tudo e todos. Tudo e todos, e com um vigor, com uma tendência a enxergar o problema no outro, antes de reconhecer o problema em si mesmo. Então você é vigoroso com os outros. Assim como muitas vezes é consigo mesmo, exigindo das pessoas uma conduta que nem a Bíblia exige, como os judaizantes faziam. Nem a Bíblia exige. Se julgando superior, impondo regras não bíblicas às pessoas. A presunção espiritual, o nosso orgulho nos cega, nos engana. Orgulho nos faz pensar mais do que realmente somos. E isso nos paralisa em nosso avanço na vida cristã. Às vezes pensamos que estamos avançando, não avançamos. Estamos, na verdade, paralisados em virtude desta presunção. Eu já cheguei lá. É por isso, meus irmãos, que a atitude de Paulo aqui é muito importante observarmos. Ele humildemente reconhece que sempre tem algo por melhorar. Por exemplo, foi Paulo que disse, lá em 1 Timóteo, no seu testemunho pessoal, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Foi Paulo também que disse lá em Romanos, capítulo 7, versículos 24 a 25, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, é uma constatação real, é um quebrantamento pesado, é um quebrantamento forte, mas não é desesperador. Logo na sequência, ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Então, essa é a atitude de Paulo. Nós vemos um homem quebrantado. Nós vemos um homem que entendeu o que é tirar a trave do próprio olho para depois tirar o cisco no olho do irmão, porque ele está quebrado. Mas ele não está desesperado, ele está confiante ao mesmo tempo, ele está crendo em Jesus. Ele sabe que o seu Senhor não o desampara jamais. Ele está lá, então ele consegue, em meio ao seu quebrantamento, em meio à sua consentimento, entendendo a sua miséria, ele está pronto para avançar.
Ele reconhece que está aquém do que deveria ser, mas ao mesmo tempo com confiança em Cristo. Não em si mesmo, em Cristo somente. Paulo encontra força para seguir em frente, perseguindo santidade. Ele almeja crescer na sua vida com Cristo. Ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus. Veja, é importante entendermos aqui bem a ordem, como que Paulo coloca esse avanço dele. Não é para ganhar salvação, não é para ser mais aceito por Deus, não é obedecer para estar melhor diante de Deus. Não, ele avança para conquistar o prêmio porque ele já foi conquistado antes. Ele foi conquistado antes. Ele avança para conquistar o que já foi conquistado. Deste modo fica claro que a sua busca por santidade não é para ganhar salvação, mas é a evidência de salvação. É a evidência de que a graça de Deus estava atuando sobre a sua vida. Paulo foi alcançado, Paulo foi conquistado por Cristo primeiro, conforme aquele dramático encontro na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Jesus, ele queria destruir crentes. E ainda assim, Cristo graciosamente o encontra. Nenhum mérito, nada, graça somente. Cristo buscando pecadores perversos e trazendo eles para tão grandiosa salvação. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E assim, na dependência da graça, Paulo procura crescer em santidade. Portanto, esta é a primeira resolução que aprendemos com o apóstolo Paulo aqui, reconhecer a constante necessidade de crescimento em santidade. Será que essa é a sua atitude também? Ou você é alguém que busca aparentar para as pessoas que já atingiu a perfeição? Ou supõe que atingiu um nível que não precisa mais avançar? Meus irmãos, que Deus nos livre dessa presunção. Que Deus, por sua graça, nos livre da presunção orgulhosa. Oremos como Davi orava, lá no Salmo 19, versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. E desta forma, meus irmãos, possamos avançar com este senso de necessidade constante de crescimento, não importa quantos anos eu tenho de igreja, não importa o quanto eu já servi, não importa o quanto eu sei de Bíblia e teologia, não importa. Sempre tenho mais por crescer, sempre tenho mais por aprender, sempre tenho mais por melhorar em minhas reações diante das pessoas. Este senso nos faz mais humildes, meus irmãos, inclusive para ouvir mais. Pronto para ouvir, tardio para falar, ouvir mais, aprender a receber críticas. Isso é difícil. Isso é duro. Críticas, ser confrontado. A nossa primeira reação é: quem é você para falar essas coisas de mim? Quem é você? Que é isso? Quem você pensa que você é para estar falando isso aí de mim? Aprender a receber crítica. Esse senso de que nós não atingimos a perfeição e sempre temos algo por melhorar, nos faz mais humildes, nos faz mais prontos para ouvir. Nos faz, e aí, colocar diante de Deus. A crítica recebida, coloca diante de Deus. Porque muitas vezes é bobagem, muitas vezes são coisas faladas na carne. E aí você precisa refutar mesmo, refuta. É difícil, porque palavras impensadas também machucam. Palavras impensadas, palavras faladas na carne, entre aspas, querendo edificar os outros, mas falando na carne, machuca. E fica marca, a nossa língua é fogo, como diz Tiago. Mas nós devemos colocar diante de Deus a crítica recebida, a confrontação recebida. Senhor, o que vem de Ti aqui? O que eu preciso melhorar, Senhor? Me ajuda, eu não tenho. E aí se percebe um pecado que o Senhor está mostrando, confessa isso, confessa. Não adianta se esconder, a melhor coisa é confessar logo. Vai para a luz, vai diante do Senhor. Senhor, está aqui um perverso pecador. Ajuda-me, ó Pai. Ajuda-me, ó Deus. Por Tua graça. Este senso, meus irmãos, de que precisamos crescer em santidade a cada dia, também nos faz mais prontos para receber os elogios. Elogios também são perigosos. Também são perigosos os elogios que nos fazem orgulhar muitas vezes. Então, quando nós reconhecemos que este senso de crescimento constante
e só pela graça, nós atribuímos todo e qualquer crescimento ao Senhor somente. Ao Senhor somente. E nós sabemos que aquilo que vem de bom em nós é graça do Senhor. Como Paulo dizia, sou o que sou pela graça de Deus somente. O livro intitulado Como as Pessoas Mudam, de Paul Tripp e Timothy Lane, é um excelente livro que se você ainda não leu, fica a dica para colocar na agenda de leitura de 2023. O livro trata exatamente sobre o processo de transformação do crente à luz do Evangelho. Como Deus nos transforma à luz do Evangelho. Vale a leitura, é um material excelente. Em um trecho do capítulo 9, o autor trata exatamente sobre esta busca constante de crescimento em santidade na vida do cristão, e ele diz o seguinte: a vida cristã é um estado de descontentamento agradecido ou alegre insatisfação. Eu gosto dessa expressão que ele usa, alegre insatisfação. Isto é, eu vivo diariamente agradecido pela graça que mudou a minha vida, mas não fico satisfeito. Por que não? Porque quando olho para mim mesmo com honestidade, tenho que admitir que não sou tudo o que posso ser em Cristo. Sou grato por todas as coisas em minha vida que não estariam lá sem essa graça, mas não me acomodarei com uma herança parcial. Nesse sentido, é correto ficar descontente, é correto eu querer nada menos do que tudo o que é meu em Cristo. Ele não quer que desfrutemos somente de uma pequena porção das riquezas que Ele tem nos dado. Ele nos convida a lutar, meditar, ficar em alerta, examinar, batalhar, correr, perseverar, confessar, resistir, submeter, seguir e orar, até que sejamos transformados à sua imagem. Essa vida de autoexame e alegre descontentamento não deve se confundir com uma vida de autocondenação paralisante. Importante discernir isso aqui. Às vezes a gente exagera na nossa própria depreciação, na nossa própria constatação de miséria. Não é isso. Deus não nos chama para a aversão própria, mas para uma disposição de examinar as nossas vidas à luz da esperança, que temos como novas criaturas em Cristo. A mesma graça que me perdoou está agora no processo de mudar-me radicalmente. Alegre insatisfação, alegre descontentamento. Sendo assim, meus irmãos, como que podemos avançar neste crescimento? A resposta é somente pela graça de Deus. E a nossa parte no processo é fazer uso diligente dos meios de graça que Deus disponibiliza aos seus filhos. Por isso eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, neste novo ano que se inicia, diante desta alegre insatisfação consigo mesmo, a se apropriar com mais dedicação da leitura da palavra de Deus nesse ano. Quero encorajar você nessa meta, nesse alvo a ser perseguido. Você já leu a Bíblia toda em um ano, assim, em sequência, alguma vez? Na internet você acha planos de leitura que ajudam você a organizar cada texto. Quem sabe você não começa hoje, 1º de janeiro. Busca o planinho, vai lá. Eu concluí, pela graça de Deus, esse ano que passou, quero começar de novo esse ano. Quero continuar. Preciso da oração dos irmãos para que eu avance. E vou estar orando pelos irmãos também, para que possamos avançar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Vida de oração também, vida de oração, tempo a sós com Deus. Priorizar o nosso relacionamento com Ele. Leia a Bíblia. Não despreze o culto público, meus irmãos. Culto público, meus irmãos. A gente é facilmente enganado nesse mundo repleto de mentiras. Ah, não, já fui uma vez no culto, tá bom. Não, foi Deus que instituiu o culto público. Foi Deus. Então, nós vamos por obediência, nós vamos porque nós queremos prestar culto ao nosso Salvador, ao nosso Deus, que é o único, digno de receber todo louvor e toda adoração. Mas nós entendemos também a necessidade disso, é um meio de graça. E é de uma forma que vai além da nossa compreensão, mas é impressionante como estamos aqui reunidos, meus irmãos, Deus age. Ali ordena o Senhor a sua bênção, quando nós estamos aqui sentados aos pés do nosso Rei, do nosso Deus, ouvindo a sua palavra. Deus age, Deus está agindo aqui.
Então eu quero encorajar você a priorizar, a colocar na agenda domingo, a estar no culto, na medida das suas condições. Claro que cada um tem as suas, às vezes, tarefas, trabalhos, exceções, mas ter isso como meta, ter isso como alvo, de separar o domingo, na medida do possível, para estar congregando, louvando, cantando, ouvindo a palavra do nosso Deus. Que este ano seja um ano marcante de crescimento em sua vida, para a glória de Deus. Amém? Avançando, segunda resolução, manter o foco no alvo principal que é Cristo. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você já viu uma corrida nas Olimpíadas? Aquela corrida de velocidade, 100 metros? Já assistiu? Provavelmente já. E você reparou já que o bom corredor, ele não olha para trás. Ele jamais olha para trás. Ele não fica olhando lá, 100 metros, ele não fica olhando para ver onde é que está o competidor dele, né? Onde é que está, o que ele já correu. Ele não olha. Por quê? Por que ele não faz isso? Porque se ele olhar, ele perde concentração. Se ele olhar, ele perde velocidade. Se ele olhar, ele perde a corrida. Por isso que ele fica sempre rumo ao alvo, concentração, ele está focado lá, e ele vai atrás daquele alvo, e nada pode desconcentrar ele, ele está lá, voltado para aquele alvo. À luz desta metáfora, o apóstolo Paulo diz que tem essa atitude na sua jornada cristã, e ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. O que ele quer dizer com isso? Veja, Paulo não está dizendo aqui que ignorava totalmente o seu passado. Com certeza tiramos lições do nosso passado. Tiramos lições com os erros, né, o que não se deve fazer, repetir. Tiramos lições com os nossos acertos. Então, podemos entender aqui que Paulo não está dizendo isso. Ele não é completamente, ele não ignora totalmente o seu passado. Nós podemos entender que Paulo enfatiza aqui que ele não se prendia às coisas que já passaram. Em outras palavras, Paulo não era um refém do seu passado. E comentaristas sugerem que ele pode ter duas coisas em mente aqui. Duas coisas. Em primeiro lugar, o aspecto negativo do seu passado. Porque pensemos um pouco a respeito do passado deste homem. O passado de Paulo foi marcado por graves transgressões, por violência. Ele foi um insolente perseguidor da igreja, ele entrou em casas e arrastou crentes para a prisão. Ele consentia com a morte de cristãos, como aconteceu no caso de Estevão, o primeiro mártir cristão. Lá estava Paulo consentindo com aquele apedrejamento perverso. Imagine só as lembranças amargas deste homem. Por isso, com certeza, o que o salvou foi conhecer a preciosa graça de Cristo Jesus. Desta forma, nós podemos entender que Paulo não era refém do seu passado, pois ele tratava as suas terríveis memórias, todo o trauma do seu passado, aos pés da cruz do Calvário. Ele tratava as suas profundas feridas do passado com a infinita graça de Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Tanta a culpa que nos pega, que por vezes assola do nosso passado perverso, tanto o pecado sofrido de outros, abusos, todas as dores tratadas aos pés da cruz. O que definia Paulo não era o seu passado. Sua identidade estava toda firmada em Cristo. Ele, outrora, um perverso pecador, agora salvo pela graça de Cristo Jesus. Outrora inimigo, agora filho amado do Pai. E nada muda isso mais, por causa dos méritos de Jesus. Agora, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, como ele mesmo escreveu lá em Romanos capítulo 8. Paulo era um novo homem, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta, meu irmão, minha irmã, deve ser a nossa atitude também. As feridas do nosso passado devem ser tratadas aos pés da cruz.
Em Jesus temos o perdão pleno quando confessamos os nossos pecados, desejosos a abandoná-los. Sim, o perdão é real, o perdão é pleno, o perdão é verdadeiro. Deus perdoa pecadores arrependidos de todos os seus pecados, todos, todos. Não há pecado que não possa ser perdoado de um pecador que se volta arrependido e confessando. Não há pecado. Todos foram pagos lá no madeiro. Em Jesus temos perdão pleno. Em Jesus nós temos consolo que só Ele pode dar, pois Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Jesus sofreu a nossa dor, só que numa intensidade muito maior. Às vezes a gente pensa, ninguém sofre como eu. O meu sofrimento ninguém entende. Jesus entende. Ele sabe, Ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é dor. Ele sabe, como ninguém, o que é dor. Por isso é para Ele que nós nos voltamos com toda a nossa carga de aflição, toda a nossa dor. E é precioso, meu irmão, minha irmã, é precioso quando você tem toda aquela carga, todo aquele peso, e você vai lá no seu quarto, e você ora, e lá você derrama suas lágrimas, lá você derrama sua dor, e você então sente a presença do Senhor. E o Espírito Santo traz versículos à sua memória, e você lembra de versículos, e você lembra de versos que expressam o amor de Deus, e é lá, aos pés do Senhor, que você é consolado. Jesus sabe o que realmente precisamos. Outro aspecto que os comentaristas sugerem aqui, que Paulo pode ter em mente, esquecendo as coisas que para trás ficam, é o lado positivo do seu passado. As grandes realizações no seu ministério. Paulo plantou diversas igrejas, foi um instrumento poderoso para a conversão de muitas vidas, e essas lembranças poderiam levar o apóstolo à acomodação ou ao saudosismo. Ei, aquele tempo era bom, hein? Rapaz, naquele tempo, hoje em dia não tem mais graça. Hoje em dia, aquele tempo era realmente, o louvor não tinha igual, eu evangelizava como ninguém. Agora não volta nunca mais. Paulo refuta esse tipo de pensamento que é ilusão. É ilusão. Em Jesus não é assim. O melhor está na frente. Em Jesus o melhor está na frente. Paulo refuta esse tipo de pensamento. Paulo não descansa nas suas conquistas. Paulo não descansa nos seus troféus. Né? A sala de troféus lá. Está aí, ó. Tá, não preciso mais nada. Está aqui. Sala dos meus prêmios. Paulo não descansa nisso. Paulo descansa em Jesus somente. Ele não se ilude com essas coisas passageiras. Ele está firmado, ele está descansado em Jesus, e assim ele tem força para avançar, ele tem ânimo para avançar, procurando ser um servo mais útil hoje do que foi no passado, na medida das suas condições, na medida da sua força, cada um entendendo que há tempo para tudo, há o tempo de reduzir o ritmo, em termos de fisiologia, de idade, Deus sabe de todas as coisas, mas utilidade no reino nunca acaba. Enquanto estamos respirando nesse mundo, tem missão para seguir, tem Deus querendo usar você, Deus querendo lapidar a sua vida, Deus querendo forjar Jesus em você ainda um pouco mais, até o dia que você vai se encontrar com Ele definitivamente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Esta palavra prossigo, ela pode ser traduzida por perseguir, ela traz a ideia de um caçador atrás da sua presa, que não perde de vista, está perseguindo, ele não perde o foco no alvo. E qual era esse alvo? Cristo. Seu tesouro maior, amor maior de sua vida, desejo maior, perseguir mais de Cristo, ter mais comunhão com Ele. E isso fica claro, meus irmãos, nos versos anteriores deste mesmo capítulo aqui, do capítulo 3, Filipenses, a partir do versículo 8, olha o que Paulo diz ali. Olha o que Paulo diz ali a partir do versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio
para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, Paulo ansiava que todas as experiências de sua vida, incluindo o sofrimento, colaborassem para atingir o seu alvo maior, que era conhecer mais de Cristo, estar mais perto de Cristo, ser achado somente nele, ser mais semelhante ao Senhor Jesus, visando o prêmio final. Então o alvo era esse, o alvo era cada dia mais parecido com Jesus. E o prêmio nós podemos entender aqui, a vida eterna, a consumação da nossa santificação, a glorificação. Aí sim, quando teremos corpos ressurretos, livres totalmente do pecado, graças a Deus, para estarmos eternamente no gozo da presença de Cristo, como Paulo vai dizer mais à frente, Filipenses 3, 20 a 21, ele fala deste prêmio, pois a nossa pátria está nos céus. Lá deve estar o nosso coração, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, o alvo principal na vida de Paulo não era saúde perfeita, não era sucesso, não era riqueza, não. O alvo dele, o projeto de vida dele era alcançar mais do Senhor Jesus Cristo. No tempo presente, glorificá-lo com a sua vida, sempre com a perspectiva da eternidade. E eu pergunto, será que esse é o alvo da sua vida também? Será que você pode dizer como apóstolo aqui, prossiga o alvo? Qual é o seu alvo principal? O que você está mais buscando no seu coração? O que você mais deseja? E a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos aprender a ser pessoas mais concentradas em nosso alvo principal, pois temos a tendência de perder o foco com muita facilidade. Muita facilidade. As preocupações com as coisas deste mundo, ou as riquezas, os tesouros terrenos podem nos fascinar. Como o exemplo de Marta e Maria, lembra o exemplo de Marta e Maria? Marta andava inquieta em sua casa com a presença de Jesus, com todos os afazeres, todos os serviços, e Maria estava sentadinha aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E Jesus disse, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, a ênfase é mantermos o foco no essencial, que é Ele mesmo, o Senhor Jesus. O meu relacionamento com Ele deve ser prioridade. Desenvolvermos nossas vidas com atitude de adoração, de devoção a Ele acima de tudo, acima de uma carreira de sucesso, acima do seu casamento, acima dos seus filhos, acima da sua conta bancária, acima do seu entretenimento. E veja, isso tudo são coisas boas, importantes, não é errado buscarmos elas, desejarmos elas, há tempo para tudo debaixo do sol, mas elas não podem tomar o lugar de Cristo em nossos corações, pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós precisamos aprender a desenvolver estas nossas metas periféricas, casamento, carreira, família, estudos, pensando em como tudo isso pode me fazer crescer no alvo principal, que é ser mais parecido com Jesus. Que tudo isso colabore, no final das contas, para eu ser mais semelhante. Em todos os desafios, em todas as dificuldades, criando filhos, com a minha esposa, com seu esposo, no trabalho, na carreira, nos desafios, o que isso colabora para que eu me assemelhe mais ao Senhor Jesus Cristo, com a mansidão dele, com a firmeza dele em prol da verdade, com a misericórdia, com a compaixão em relação aos outros. O que tudo isso, no final das contas, colabora para o meu alvo, que é ser como o meu amado Senhor e Salvador. Meus irmãos, portanto, esta outra resolução para o ano de 2023, por todos os nossos dias, nós não sabemos o que esperar deste ano, no cenário político em nosso país, financeiro, se teremos mais dificuldades, oposição, e isso não só no nosso país, no mundo todo, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas.
E nós sabemos também qual deve ser o nosso alvo principal. Está escrito. O alvo principal é Cristo exaltado em nossas vidas, seu nome proclamado, sua palavra pregada, vidas edificadas em Cristo. E assim nós devemos pensar também em todos os nossos ministérios como igreja local, meus irmãos. Todos os nossos ministérios, todas as nossas decisões neste ano também, decisões importantes que nós temos pela frente como igreja, pensar em como isso vai colaborar para o nosso alvo principal, que é sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Em meio às nossas falhas, em meio aos nossos erros, em meio aos nossos acertos, na dependência da graça dele, mas pensando nisso, como as nossas decisões, como os nossos projetos, como as nossas conversas, como os nossos ministérios colaboram para sermos mais parecidos com Jesus. Será que isso está colaborando realmente no alvo principal, que é sermos mais amadurecidos em Jesus? Essa é uma reflexão que devemos fazer. Jonathan Edwards foi um dos maiores teólogos da história da igreja, filósofo, homem usado por Deus no grande avivamento dos Estados Unidos, século XVIII. E como muitos sabem, Edwards escreveu as suas próprias resoluções, com base na palavra de Deus. 70 resoluções. A gente está falando de 3 aí. 70 resoluções para impor a si mesmo nesta busca por santidade, visando manter o foco no essencial, na santidade por Cristo. Tem bons livros escritos sobre ele. Fica a dica aí para outra dica de leitura, outra dica para a agenda de 2023, Obras de Jonathan Edwards, um livro bem interessante que eu estou lendo atualmente, Steve Lawson, da editora Fiel, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. E é bem interessante, ele comenta essas resoluções, ele vai comentando as resoluções, e inclusive relata as dificuldades de Edwards em seguir as suas próprias resoluções, conforme o diário dele. O próprio Edwards registrava as suas fraquezas, dias de indisposição para seguir as suas próprias resoluções. E às vezes nós temos a imagem desses heróis da fé como homens infalíveis, mas eles não eram, eles tinham as suas dificuldades. Edwards tinha consciência também de que só poderia avançar pela graça de Deus, mas com certeza foi alguém que se destacou por perseguir uma vida de santidade. E Lawson diz o seguinte sobre ele: nenhum aspecto de sua vida passou sem minuciosas análises. Comer, beber, dormir, exercitar-se, o estudo das Escrituras, leituras teológicas, meditação, oração, adoração e afeições. Mediante a autodisciplina, Edwards procurou fazer com que a busca pela glória de Deus fosse concreta e específica em sua vida. Interessante, todas as áreas da vida, pensando neste alvo principal, que é não para ganhar salvação, mas por fome de comunhão, maior deleite em Cristo. Eu quero mais dele. Eu persigo santidade, não é um ritual religioso. Não é para aparentar para as pessoas também que eu sou certinho. É porque eu tenho fome de Deus, da comunhão com Ele, o tesouro que Ele é. Eu estou descobrindo isso. Meus olhos estão sendo desvendados para contemplar a grandeza da glória de Deus. Em sua presença, como diz o salmista 16, em sua presença, delícias perpétuas. Delícias perpétuas. É por isso que eu persigo santidade pela graça de Deus. E avançando, meus irmãos, para a nossa última resolução, lembrar que não corremos sozinhos. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo deseja que todos os irmãos corram junto com ele essa corrida. Por isso ele diz, todos que somos perfeitos, mas como assim perfeitos? Ele disse não atingir a perfeição, e agora ele diz todos que somos perfeitos. Essa palavra aqui eu creio que nós podemos entender no sentido de posição, posição espiritual. Os crentes em Jesus, pela fé em Cristo, já são justificados, são santos. A Bíblia considera os crentes como santos. Aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Então, por posição, os crentes já são plenamente justificados, são santos diante de Deus. Mas a evidência de que isso é real em nós, que não nos enganamos a nós mesmos, é que nós perseguimos a perfeição. É que nós vamos correr atrás, como Paulo, todo esse sentimento aqui que Paulo, toda a descrição que Paulo colocou desse avançar, reconhecendo as imperfeições e correndo atrás da perfeição, é uma evidência de que somos perfeitos, de que já somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, todos que
que temos essa fé realmente firmada em Cristo, somos justificados nele, tenhamos este mesmo sentimento, esta mesma disposição, mente e coração, unidos para perseguirmos juntos o alvo que é Cristo. Então, Paulo destaca aqui a importância do corpo estar unido com este alvo. Ele reconhece a importância aqui da unidade, e que essa unidade vai se estabelecer só pela graça de Deus, e ele confia que Deus fará isso naquela igreja. Ele disse: porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Talvez aqui novamente se referindo aos irmãos que estariam flertando com o legalismo dos judaizantes, Paulo confia que Deus vai esclarecer esses irmãos. Segue estudando, segue pregando a palavra, e Deus vai trazer esclarecimento para aqueles irmãos. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A palavra andemos aqui significa andar segundo as regras. Ou seja, Paulo diz aqui que os irmãos devem andar segundo aquilo que já entendem da palavra de Deus, né? Na medida que cada um está no seu entendimento da palavra de Deus, mas a partir disso progredir. Então, a partir da nossa confiança nas regras, no andar segundo as regras, no andar segundo a palavra de Deus, essa palavra renovando a nossa mente, vez após vez, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos progredir na jornada cristã. Não sozinhos, mas em unidade. Como diz o comentarista Hawthorne, ao escolher esse verbo, andemos, Paulo mais uma vez ressalta a importância da harmonia e da cooperação mútua a despeito de quaisquer divergências de opinião que possam existir. A unidade na igreja é um assunto que Paulo ressalta nesta carta. Esta jornada, esta corrida na fé, não é uma jornada fácil e nós precisamos uns dos outros no processo. Por isso, essa jornada não deve ser solitária, mas coletiva. Andemos juntos. Isso envolve lembrar, meus irmãos, o quão é fundamental mantermos a unidade entre nós, focados em Cristo, tendo o mesmo alvo, a mesma fé. Devemos seguir considerando a edificação uns dos outros. Nesta corrida, ninguém deve ficar para trás. Ninguém. Precisamos estar atentos com cada membro do corpo, cada irmão aqui da igreja local. Cada irmão, ninguém fica para trás. Cada um deve ser considerado, cada um deve ser amado, né? Nós devemos entender a posição que cada um está. Às vezes a gente tem a tendência de doutrinas que nós levamos anos para entender, a gente quer que o irmão entenda em uma conversa. E se ele não entende, eu saio brabo da conversa. Não deve ser assim. É o tempo que Deus vai dar para cada um. Nós vamos conversando, desejando a santificação, mas quem dá crescimento no final das contas? O próprio Deus. Então envolve paciência. A unidade envolve paciência, a unidade envolve consideração uns com os outros, consideração com o corpo. Esse é um assunto que Paulo ressaltou em Filipenses. Olha o que ele diz lá no capítulo 2, volte um pouquinho. Capítulo 2, versículos 1 a 4. Ele diz ali: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, querendo impor a sua opinião sobre os outros. Não, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse é o sentimento que deve existir entre nós como igreja. Como igreja, nós estamos nesta corrida em equipe. Nós nos tornamos membros, não apenas para receber, mas para dar também. Servir o nosso irmão em amor, ser edificado e edificar, ser exortado quando necessário e exortar, ser consolado e consolar. E assim nós avançamos juntos, ajudando um ao outro a manter o foco no essencial, que é Cristo. Portanto, esta é outra importante resolução para 2023, reconhecer que não corremos sozinhos. Eu conto com a ajuda dos meus irmãos, eu conto com a ajuda do corpo, da igreja local, lembrando que na corrida olímpica, apenas um pode sair vitorioso e ganhar o prêmio, subir no lugar mais alto do pódio. Nessa corrida celestial, todos que estão em Cristo são vencedores, todos. A coroa da justiça está reservada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos
amou em Jesus, nós temos a certeza da vitória, pois Ele já venceu na cruz todos os nossos inimigos, o diabo, o pecado, a morte. Ele ressuscitou para a nossa justificação e voltará para consumar a nossa redenção. Concluindo, meus irmãos, essas são as resoluções para 2023, à luz do exemplo do apóstolo. Reconhecer a necessidade constante de crescimento em santidade, sempre há mais de Cristo para perseguir. Manter o foco no alvo principal, reconhecer que não corremos sozinhos, estamos unidos pela mesma fé em nosso amado Senhor e Salvador. Amém? Atentos nestas resoluções, pela graça de Deus, podemos ter a certeza que, independente das circunstâncias, teremos um feliz ano novo, para a glória do nosso Deus, que assim seja. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, por tão grandiosa salvação, tão grandiosa graça, porque somos tão pecadores, ó Pai. E à medida que caminhamos em santidade, perseguindo o alvo, vamos reconhecendo o quão longe estamos, o quão fracos somos, o quão pecadores somos. Mas, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, porque isso é uma obra do Senhor, é graça do Senhor sobre nós. E por isso nós rogamos a Ti, Pai, santifica-nos, porque essa é uma obra do Senhor, nós aprendemos na Tua palavra também, Pai. Há a nossa responsabilidade, mas nós não temos força, Senhor, nem o ânimo temos, porque de Ti vem o querer e o realizar. Por isso submetemos tudo a Ti, Senhor, tudo a Ti, as nossas vidas inteiras ao Senhor. Ó Pai, santifica-nos nesse ano de 2023. Ajuda-nos a termos o nosso foco, o nosso alvo no Senhor Jesus. Faz-nos amarmos a Tua palavra, Senhor. Faz-nos unidos também como povo Teu que se ama por causa de Jesus, ó Deus. Sejam superadas as divisões periféricas, as divergências de opiniões, mas que o nosso alvo no Senhor Jesus nos faça agir com esse sentimento de ternos afetos, ó Pai, de misericórdia uns pelos outros. Por favor, Pai, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja e santifica-nos neste ano para a Tua glória. Essa obra que nós sabemos que o Senhor vai completar, porque a palavra assim nos diz também, que o Senhor completa essa obra. Que possamos também descansar, Pai, lembrando que não é a nossa força, mas é o Senhor agindo em nós para a Tua glória. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.